Chegamos ao capítulo 13 de São Marcos nas nossas reflexões. E logo depois, a última parte do Evangelho, Jesus em Jerusalém vai sofrer a sua paixão, morte e ressuscitar. Antes disso, o capítulo 13 tem o que chamamos de o grande discurso escatológico, o discurso dos últimos tempos. O capítulo começa dizendo assim: ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções. Então o discípulo observa uma construção que está sendo feita e grandes pedras. Jesus diz: vês estas grandes construções? Uma pergunta e outra pergunta. Estás vendo estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago e João e André, os 4 primeiros, perguntaram em particular: dize-nos, quando será isto? E qual o sinal de que todas estas coisas estarão para acontecer? Então, esse é o início do capítulo. Do que é que se trata? Se trata do templo de Jerusalém. Segundo a tradição bíblica, nós temos um primeiro templo, que foi o templo de Salomão, destruído depois pela invasão dos babilônios, reconstruído quando os judeus voltam do exílio, já aí no período persa, voltam para o exílio, e Zorobabel, que era o governador descendente de Davi, governador, ele tinha por tarefa reconstruir o templo, mas os recursos eram pequenos. Então fez uma coisa pequena, modesta, assim se sabe, até o período de Herodes, quando é o período de Jesus, do nascimento de Jesus, esses Herodes que são grandes construtores, o Herodes o Magno, que tentou refazer tudo aquilo, e o Herodes do tempo de Jesus, que vai concluindo esta obra e que investe realmente na reforma, diríamos, na reforma do segundo templo. Ficamos sempre com a ideia de um primeiro templo, aquele de Salomão, e de um segundo templo que passou por estas construções e reformas. E foram colocadas ali pedras enormes, pedras de 5 metros, por exemplo, uma pedra colocada como base para se ter uma plataforma sobre a qual estaria o templo reformado. Essa plataforma é o que se vê hoje, que chamam de Muro das Lamentações, ou o muro, a muralha ocidental, onde os judeus vão rezar. Estamos diante da face de uma dessas pedras, uma colocada em cima da outra. As pedras lá estão enormes, mas elas não eram um muro, eram simplesmente um arrimo, uma base para uma construção que ficaria em cima, porque o rei mandou preencher uma parte que foi cortada ali da montanha. Bom, então havia obras fantásticas ali e, ao mesmo tempo, os ornamentos que se usaram foram ornamentos bonitos, muito preciosos, de ouro, de prata, que iam colocando. Então, eles estão encantados com aquilo, os discípulos, sobretudo com o tamanho das pedras e o que se colocava lá. Tudo realmente de qualidade e de valor. E a resposta de Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Do que é que Jesus está falando? Então, aí nós temos, para entender o capítulo, que meditaremos depois com mais calma, entender que temos duas situações diante de nós. Uma é a referência ao fim dos tempos. Haverá um momento em que tudo vai terminar. Será o fim dos tempos. O tempo termina para começar a eternidade. E há um outro momento que será o fim do Templo de Jerusalém
e da cidade de Jerusalém com a destruição que está à porta, já no tempo de Jesus. Então, há um anúncio da invasão que está para acontecer e, juntamente com este anúncio, um anúncio do fim dos tempos. Então, aqueles que escreveram, os evangelistas, se tiveram a oportunidade de ver o que aconteceu quando os romanos destruíram Jerusalém e incendiaram o templo, havia uma expressão que nós entendemos perfeitamente hoje, porque a usamos também. Era o fim do mundo. Aquilo que eles viam foi como se fosse o fim do mundo. A destruição de Jerusalém e o incêndio, a matança que aconteceu. Então, ligar a destruição de Jerusalém com o fim do mundo foi um passo. Aquilo que aconteceu em Jerusalém é como se fosse o fim do mundo. Então a gente fala da destruição de Jerusalém e fala do fim do mundo com o mesmo vocabulário. E aí o que aparece escrito não aparece separado, mas aparece como uma unidade. Você está lendo e dizendo, mas do que é que estão falando? Muitas vezes a referência é a destruição de Jerusalém e o significado é o fim dos tempos. São imagens que são usadas a partir daquilo que se viu, que se aplicariam ao fim dos tempos, sem querer dizer que o fim dos tempos será deste jeito. Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. E assim foi com o Templo de Jerusalém. Foi totalmente demolido, de tal forma que a esplanada se tornou vazia. E como os judeus também foram depois proibidos de estar na Cidade Santa, o imperador Adriano proibiu a entrada de judeus, aquela esplanada se tornou um lugar abandonado e onde era o templo do Senhor acabou sendo um depósito de lixo. Ali se jogava lixo, era um espaço baldio. Depois construíram também templos pagãos que foram destruídos. Os cristãos, quando o reino foi reino de cristãos, não se interessaram por aquela, porque era o antigo templo de Jerusalém, até que os muçulmanos que surgiram depois, bem depois, quando conquistam Jerusalém, um destes califas chega e pergunta onde é a casa do Senhor, vão indicam o Santo Sepulcro, mas ele quer a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. E lá ele constrói, então, a atual mesquita, que lá está. Alguns chamam mesquita de Omar, mas não é mesquita de Omar. De toda forma, é uma beleza de construção em homenagem à casa do Senhor, em homenagem ao templo que foi totalmente destruído. Os romanos lá estavam. Tito, que era filho do imperador e que será imperador depois, ele guia os exércitos romanos. Há uma provocação da parte dos judeus, os sicários, os zelotas, que atacam também os romanos atacam, destroem as muralhas, entram na cidade, matam os judeus que lá estavam, alguns conseguem escapar, e põem fogo no templo de Jerusalém, levam o tesouro do templo, uma parte pelo menos, para Roma. Em Roma se faz o Arco de Tito, que era este general, e neste Arco de Tito tem uma menorá, que seria a menorá do Templo de Jerusalém, que foi levada para lá e que se perdeu. Tito depois se torna o imperador de Roma. Seu pai Vespasiano foi aquele que fez o cerco de Jerusalém naquele momento. Uma experiência trágica, verdadeiramente trágica. Naquele momento se dizia, acabou tudo. O que é que sobra? Acabou Israel, acabou o povo de Deus. O que é que vai manter agora a unidade de tudo isso? E os rabinos daquela época, os descendentes dos fariseus e dos escribas, dizem, nós temos a Escritura Sagrada. Vamos mantê-la viva e, em torno dela, manter o povo unido. E assim vão fazer
academia, uma escola, a Academia de Yavne, perto do mar, e lá eles instituem de novo o Sinédrio e vão dirigir o povo a partir da Sagrada Escritura, dizendo: fiquemos todos unidos na palavra de Deus, que ela vai manter a nossa nação viva, porque perdemos o templo e perdemos a cidade. E o povo não podia mais nem entrar lá na cidade, que vai ser paganizada. Vai mudar até de nome por ordem do imperador Adriano. Mais tarde só é que as coisas começam a mudar. Então é o frontispício desse capítulo que vai em seguida nos apontar para o que poderia ser os últimos dias e como a gente precisa estar atento, vigiando para não ser pego de surpresa. Mas veremos este capítulo mais tarde.